Opa, meus fried dinners! Hoje estou aqui com o Álvaro do Meteoro, com senhorita Bira. O capitalismo estragou meu namoro, com senhorita Bira. Vamos ver o que o Álvaro e o Bira têm a falar aqui pra gente. Hoje eu recebo aqui senhorita Bira para comentar o noticiário do dia. Só que eu não vou jogar pauta assim logo de cara, não. Vamos conhecer melhor essa pessoa aqui, cara. Vamos gastar um tempinho para se encantar. É o que vai acontecer aqui. Que nós não vamos vencer, que não tem possibilidade de que nós vençamos, aí sim a gente tende a entender que nós não temos nada a perder, a não ser nossos grilhões. Começou forte, né? Tá aí ao meu lado, senhorita Bira. Quero conhecer, quero saber, quero os detalhes. Produzindo conteúdo. Curiosidade, ó. Trilha sonora, André Abujanra. Nem a Globo tem isso, cara. Tamo muito chique. Vocês sabem quem é o André Abujanra? O Abujanra é esse cara aqui, o cara que faz o programa Provocações. Se você não conhece, você deveria ter conhecido. Quem não se formou moralmente vendo Provocações na adolescência tem um desvio de caráter, né? Você se formou moralmente com Friends? Pois é, por isso você tá bobão assim. Mas o André Abujanra é o filho do Antônio Abujanra, do Provocações. E ele fazia a trilha sonora do programa do pai, né? O Provocações. E agora tá fazendo a provocação do... Provocação não. Tá fazendo a trilha sonora do Meteoro Brasil. Muito massa. Pra juventude do meu Brasil. Birama, conta da sua formação pra gente, pô. Eu não tenho formação nenhuma, eu sou estudante ainda, eu estudo políticas públicas, fiz ciências e humanidades na UFPC e agora estou fazendo políticas públicas na UFPC. É isso que eu estou fazendo. Mas vem daí uma bagagem, assim, né? Pra informar e entreter que você tem demonstrado aí, pô. Não é possível. Hein? Na verdade, o meu canal ele começa muito antes, é muito a minha vida, sabe? Eu não consigo separar o meu aprendizado do meu canal com o que eu tenho feito na minha vida. Começa desde a minha infância, observando as pessoas ao meu redor e como elas se comportavam. E é disso eu fui conhecer a semiótica no futuro. Coisa interessante, né? Os vídeos do canal dele, do senhorita Bira, que o canal, né? O algoritmo da imagem. Geralmente eu vejo os vídeos dele mediado pelo Luigi. Foi lá que eu conheci, inclusive. Fala muito sobre construção de imagem, né? É semiótica. E uma curiosidade que na minha banca de TCC, um linguista, né? Um doutor em linguística, o Afonso, ele estava na banca. Eu estudo leitura e compreensão, então fazia sentido ter um linguista na minha banca. E ele tem uma disciplina na minha universidade de semiótica, que é justamente o tema dos vídeos do Bira. Muito legal. Muito legal mesmo. Mas desde criança eu já estava observando como o mundo estava ao meu redor. Eu sou uma pessoa muito curiosa, sempre quis saber sobre as coisas, como o sistema se desenvolvia, o que havia por trás do que não estava óbvio. Trabalhei no teatro musical também quando eu tinha 18 anos, aos 16 até os 19, e isso me fez ver como as coisas eram forjadas no palco. Então foi minha intenção estudar mais sobre isso. Isso que ele fala é muito interessante. A gente estuda isso em psicologia social. Como a gente tem um self, a gente tem um eu, e o eu varia de acordo com o contexto. Tem um livro sobre isso, que é esse daqui, que é a representação do eu na vida cotidiana, do Irving Goffman, que é um antropólogo, que ele faz um estudo sobre isso, né? Então tem a mãe. O que é a mãe em casa? O que é a mãe no trabalho? Médico. O que é um médico em casa? O que é um médico no trabalho? Como é um médico na equipe? Então ele parte de um pressuposto meio shakespeariano, de que a gente exerce papéis. Então tem um Igor com os pacientes. Eu com os pacientes é um Igor. Eu, nas aulas do mestrado, é outro Igor. Eu agora fazendo esse vídeo é outro Igor. Inclusive já tive um problema com isso, que, né, eu não tinha uma separação assim tão clara das coisas. Tem o Igor da academia, tem o Igor da musculação, e aí eu fazia estágio no serviço público no final da minha graduação, e me falaram que eu poderia ir com qualquer roupa. E eu gosto muito desses shortinhos, assim, sabe?
E eu ia com shortinhos assim, de chinelo. Até que um dia falaram: pô, Igor, desculpa falar isso, eu tô até um pouco constrangida. Quem falou isso foi minha supervisora. Mas eu quero que você venha de calça aqui e de tênis, porque aqui é uma competição pública e tal, e tem um dress coding. Então, o dress coding no trabalho, na academia, é justamente o Bira aqui tá falando. E faz total sentido, tem muita coisa por trás disso, inclusive. Tem uma área da psicologia social, de representações sociais, de papéis sociais, que é só sobre isso. E é isso que eu faço hoje. Então, meu canal, na verdade, é sobre a minha vida. É sobre todo o processo de acumulação de conhecimento que eu tive ao longo da minha vida. Mas eu ia de shortinho pra todos os lugares, agora que eu tô começando a diferenciar melhor, né? Entendo. E aí a galera que cola ali se identifica contigo num outro aspecto dessa vida? Você sente assim esse laço por trás da comunidade? Porque no fundo o que une é sempre algum sentimento, né, Bira? Não tem jeito, né? Mais do que uma história, mais do que uma informação, tem um sentimento de fundo, assim. Qual é? Eu não sei nada. É engraçado. Vou te contar uma situação da minha vida. Eu falo sobre construção de imagem, eu falo sobre construção de persona, mas eu não construí a minha. Eu não fiz nenhuma construção, eu não sentei. Na verdade, eu sou muito autêntico, então eu fiz meu canal, eu não pensei em público-alvo. Eu não sou youtuber de verdade. Eu estou pensando em começar a viver disso e fazer um canal de fato a partir de 2025. Talvez vá adiante um pouco, mas a minha meta é 2025, eu quero ter tempo para me organizar e quero alguma coisa positiva. E eu não sei mesmo, eu não me sentei, eu não idealizei muitas coisas. Eu peguei algumas coisas só da minha comunicação que eu estava fazendo uso na minha vida, mas eu não pensei o que o outro vai achar disso. Se eu ia ter notoriedade na internet. Eu não faço por dinheiro, nem fama, nem notoriedade. Eu só coloco vídeo na internet porque eu quero que as pessoas pensem. E eu não vejo... Falei sobre isso essa semana toda. Eu tive um podcast agora na feira. Eu contei lá pro Márcio do Biquarentona que eu nem sei quantas pessoas me não acompanham os números. Eu não estou preocupado com isso. Então, eu tenho essa visão. E por que meu público está comigo? Eu não tenho essa visão. Compreendo. Agora, Uma coisa interessante, né? Ele fala que... O Bira fala que... Putz, eu quero que as pessoas pensem. Mas, de certa maneira, tem que jogar o jogo do algoritmo, né? Embora ele talvez não jogue tanto, né? Mas tem uma capinha, né? Tem uma estética por trás. Uma coisa pra se pensar, né? Quer fazer pensar, mas... Até que ponto tem que jogar o jogo da plataforma? 25... Então, sei lá, tô fazendo react. De certa maneira, tô jogando o jogo da plataforma. Nesse react eu consigo, né, trazer conhecimento de psicologia e tal. Coisa aí pra se pensar. Alguma coisa além acontece? Tem a ver com os prazos da sua formação? O que mais? Não, porque eu quero fazer meu rosto ano que vem. Eu quero refazer meu rosto, deixar meu rosto mais feminino. Eu não sou uma pessoa trans, eu sou um homem, mas feminino, eu gosto de feminilidade. Então eu vou levantar a sobrancelha um pouquinho, fazer meu nariz um pouquinho, e mexer na mandíbula. E aí depois de eu ter terminado esses procedimentos todos, eu vou me sentir preparado para pensar no que eu posso fazer. Esses processos assim também são muito reveladores, assim, né, Bira? Como é que é? Como é que é esse processo assim, pelo qual você está passando, que você está abrindo aqui pra gente, assim? Porque você está falando de fora, mas dentro vai acontecendo muita coisa junto, não vai não? Sobre as minhas intervenções estéticas, você na verdade, não. Não, tem Não? uma questão, tem uma pressão social. Fui muito preterido na minha vida por questão racial e de gênero também. Então, me diziam que os homens, porque me apaixonavam, que eram heterossexuais, diziam que se eu fosse uma mulher, eles ficariam comigo. Depois, quando eu me apaixonei pelo meu primeiro homem gay, Nossa, isso daqui foi pesado, né? na minha adolescência, ele disse: que eu gosto de gente branca, se você fosse branca, eu ficaria com você. Isso daqui foi mais pesado ainda, né? Então, eu fui muito preterido na minha vida inteira e por uma estética. Eu sou visagista também. Tenho a formação como visagista e maquiador pelo Senac. Então, quando eu olho o rosto, eu avalio muito.
e não ter proporções adequadas no meu rosto me incomoda bastante por essa pressão social e por causa da ideia do padrão de beleza da sociedade ocidental, que eu acredito, eu vejo, que eu acho que é a verdade. Então eu vivo isso, mas não é uma questão muito profunda. Eu só me maquio porque eu me acho mais bonito maquiado, porque eu posso disfarçar algumas coisas, amenizar algumas informações e trazer luz a outras. Por isso eu uso maquiagem, não é uma questão de não foi. Eu me travesti por causa do teatro musical, que eu fazia personagens femininos, mas depois eu continuei me travestindo porque eu achava bonito, me achava mais bonito maquiado e eu tinha mais acesso do que um homem gay, porque um homem gay afeminado não tem muita demanda, não tem muito interesse por essas pessoas. Pô, me identifiquei com a história que você contou. Aí queria te fazer uma pergunta, mas para poder te fazer a pergunta, eu vou te contar uma história também. Posso? Rapidão? Ah, Isso é muito interessante. Eu tô lendo um texto agora para o mestrado sobre socialização, gênero e sexo. As crianças, elas já conseguem expressar preconceito a partir de uns 5, 6 anos. Elas já começam a ter um léxico, né, um vocabulário preconceituoso com grupos diferentes. E aí os cientistas foram investigar em que condições eles usavam o palavreado mais preconceituoso. E aí quando outra pessoa usa palavras preconceituosas, a criança tende a usar mais também. Então quando o adulto tende a usar um rótulo, a criança tende a usar também. E eu fico pensando nisso na questão de gênero, né? Não binariedade, masculinidades. E como as pessoas são muito preconceituosas. Esses dias eu estava vendo uma trend no Twitter, uma mulher furiosa, porque o iPhone tem uma opção de você ser tratado por um gênero neutro. E a mulher indignada com isso. E os comentários? Não, mas por que vocês estão achando ruim isso? E o pessoal respondendo, porque só existem dois gêneros. Isso é um preconceito burro e bem idiota, na verdade. Mas eu fico pensando assim, de ciência mesmo. De onde isso veio? Isso vem da socialização, né? Da criança e os adultos falando, não, tem homem e mulher, coisas também religiosas. Mas quando a gente vai parar pra ver a ciência mesmo, esse negócio de gênero dá pra discutir. Não vai ter um cientista assim renomado que vai falar, não, tem dois gêneros. Não, não é assim. É um debate denso, tá? E com muitas ideias. Jogo rápido. Eu tinha uma namorada, faz tempo, hein? Faz muito tempo, hein? É que vocês olham pra gente, vocês não sabem, mas a gente já foi jovem. Eu tinha uma namorada que ela namorava comigo, ela terminava comigo, Bira. Namorava comigo, terminava comigo. E assim foi um relacionamento longo de idas e vindas e muito trôpego, sabe? E eu nunca entendi por que esse relacionamento ia e voltava, mas eu gostava muito daquela moça. E aí um dia não, né? Muitos dias eu perguntei, mas uma vez ela respondeu. E ela falou assim: é porque você é muito gordo. E quando ela disse aquilo, esse sentimento de rejeição, que eu tenho certeza que você também conhece pela história que você me contou, né? Ele se apoderou de mim, eu senti raiva dessa moça por muito tempo, até que eu pudesse olhar para trás e compreender que eu estava diante de um problema que não era individual e moral, mas sim coletivo e cultural. Então aquela moça gostava muito de mim, por muitas razões, mas não conseguia ficar comigo, porque a cultura, que não é amiga dela, Bira, a cultura, que não é amiga dela, dizia: moça, esse rapaz de quem você gosta é gordo, e você é muito bonita para andar com esse gordo, então vá ser infeliz com um moço magro. É isso que a cultura dizia para ela. Então, Bira, a cultura ela tem essas mensagens que às vezes nos afastam. Cara, como psicólogo, essa é uma das coisas que me deixa mais triste. Quando você tem um problema e esse problema tem a ver com questões estruturais. Então, por exemplo, eu tenho problemas assim, né? Eu tenho trejeitos, por exemplo, que não se enquadram na masculinidade típica. Né? Eu tenho uma questão a maneira com que eu me relaciono
Já tive muitas relações não monogâmicas. Não é uma maneira típica, né? E muita gente tem preconceito com isso, mesmo sem saber nada. E eu não fico advogando em prol de, sei lá, não monogamia ou, né, não binariedade. Mas eu fico pensando, né? Não que eu seja não binário, mas é uma coisa que eu fico pensando, que esse negócio de gênero, negócio mais nada a ver, né? Como assim, mano? Tem tênis pra menina, tênis pra menino. A impressão que eu tenho é que é a maneira que a gente é socializado. Só que quando as pessoas que são socializadas para o preconceito, com algo que não está na média, aprendem isso, é como se fosse uma verdade para eles. E não é culpa deles, é o que o Álvaro falou aqui. Tem uma questão estrutural por trás. Então, uma parte considerável do meu sofrimento hoje é por conta de questões estruturais. E tem a ver com capitalismo também. Entende? E quando eu digo pra você que todo... Cara, que é que custa você tratar a pessoa pelo pronome que a pessoa quer? Ah, não, porque isso daí não é científico, isso daí é uma bobagem, uma invenção. Não, cara, isso não é científico. Você não estudou. Vai estudar sobre gênero, sobre sexualidade. Você tá pegando uma representação mental do que você acha que a ciência acha e falando em cima disso, mas você não estudou. o laço é feito de um sentimento, E mesmo se a ciência dissesse, não, tem dois gêneros, o que não fala, o que a gente tem de científico hoje, né? É de sexo, mas de gênero, uma coisa social. Simplificando muito. Mas aí usa uma pseudociência para justificar as crenças. Enfim, isso me deixa puto. é disso que eu tô falando. Achamos o nosso aqui, ó. Entendeu? Tá numa dor em comum. Aí essa é a pergunta que eu queria te fazer. Você consegue olhar para essas histórias e separar essas pessoas dos sentimentos que elas te trouxeram? Para mim foi muito difícil, tá? Pra mim, Isso é difícil. Envolve questão estrutural. E terapia pode ajudar. Não vou dizer que terapia é a solução. Terapia é um negócio mais individual. Para uma questão estrutural. Mas terapia pode ajudar. Não só terapia. Outras coisas também podem ajudar. Outros exercícios de autocuidado. A terapia pode ajudar. não é não, sabia? Porque uma coisa que eu sempre falo. Gente, só um momento, Abra, porque eu estou muito preocupado. Eu quero saber se as pessoas estão me escutando direito, porque eu estou vendo aqui que não estão. Será que se eu entrar e voltar, melhora? Vamos tentar. Pô, quer ficar à vontade? Bira, vai nessa. Vai lá, dá um jeito aí no teu áudio, a gente põe uma musiquinha e depois continua a conversa. Bom, somente. Para você se sentir bem. Maravilha. Mais Bira na volta. Danilo, pô, vamos caprichar nesse corte aqui. Teve esse entreveiro aqui, essa dificuldade, mas tá legal o papo. Porra, já Entreveiro. curti, cara. Hein? Não, difícil colar alguém aqui que a gente já, né, já engate esses papos aí do fundo do coração. Porra, da hora. Vamos ouvir o que aqui enquanto a gente espera? Será que tem alguma coisa bonita que a Sofia tenha deixado aqui pra gente? A Sofia tem bom gosto. De quando em quando ela deixa umas musiquinhas penduradas aqui. Cadê? Eu vou pular essa parte da música e vou pra parte do senhorita Bira. Do Bira. Pronto. Aê, estamos aqui tentando contornar nossas dificuldades técnicas. Bira, Vai. Tá me fala ouvindo? lá alguma. Deixa eu ficar quietinho. Leia um chat aí pra gente aqui, ó. Vai lendo o chat, deixa eu ver, pra testar teu áudio. Olha lá. Ó. Bruno, essa música é muito foda. Obrigada. Vale super a pena. Bira, eu te amo. E eu amo você, Maria. Muito obrigada por estar comigo. Pergunta a Bira porque ele gosta tanto do Esperanto. Falou no podcast que dois amores da vida dele falavam muita língua. Vamos perguntar por causa do Esperanto. Gostei. Vai, por favor, a minha viradinha assim. Aê, acho que rolou. Bira, deixa eu colocar você no seu lugar de direito. Cadê, pô? Em destaque. Agora, vamos tentar continuar no máximo de nossas capacidades com naturalidade. Depois a edição faz o seu milagre. Falávamos aqui... Desculpa, diga. Pergunta, eu quero respondê-la. Mas, Ai, claro. se eu consigo desvencilhar essas pessoas. Então, tem uma diferença muito grande dos meus colegas, porque eu acredito, na verdade, que o mundo é como ele é. Eu não consigo, eu não tenho uma coisa idealista de
enfim, embora eu seja progressista. Mas eu acredito que o mundo é como é. Eu não, as coisas, a materialidade que está colocada é essa. Então eu não consigo pensar mal dessas pessoas, porque eu sou bastante durkheimiano nesse ponto. E é engraçado que o Durkheim é um autor totalmente conservador, né? Eu sou durkheimiano porque eu acredito que a sociedade precede o indivíduo. O indivíduo ele não tem poder nenhum. Inclusive a minha assistente, a Heloise, ela briga comigo muito sobre isso, porque ela fala que eu acho que as pessoas não têm poder, que as pessoas são passivas. Mas é como Hegel diria, não tem como você saltar sobre rochas. Então, você não estaria falando comigo como um homem de pele clara, você não estaria falando comigo há 300 anos atrás. É, não estaria. Então, eu acredito que realmente a sociedade ela precede o indivíduo, acredito mesmo. Tem uma reflexão legal sobre isso, só que vai no sentido oposto. Tem um livro do Chomsky que é... Cara, Chomsky é um norte-americano, de pele clara, na internacionalismo ou extinção. Que ele vai dar um foco também no individual, discordando um pouco com Durkheim e com Bira. É uma leitura interessante esse livro. É bem curtinho também. Tem no Kindle Unlimited, dá pra alugar. Não precisa ser da Amazon, geralmente eu compro na Amazon. Que essa é a verdade. O homem é produto do meio. Então, todas essas pessoas, esse homem que me disse isso, é porque ele é produto do meio. A culpa não é, a responsabilidade não é dele especificamente. A ideia de esses outros heterossexuais que me usaram sexualmente, mas não puderam me amar, também eles não têm culpa em relação a isso. Eles podiam se desconstruir, mas como se desconstruir quando a ideologia... Mas esse é um pensamento muito interessante. A ideologia à luz de Marx é o que rege a vida de todos nós. A desconstrução ela é muito custosa, ela é muito difícil, ela não tem acesso a todas as pessoas, nem todas as pessoas têm acesso a ela. Então é isso que eu acredito mesmo nessa situação toda. Então eu não fico com ódio dessas pessoas, não. Não fico com raiva por essas falas que eu recebo. Eu entendo que é uma construção daquela pessoa e um dia pode mudar. Esse é o apelo da racionalidade. Você sempre consegue ouvi-lo? O apelo da racionalidade, eu Dentro acho... de você? Porque suas paixões podem dizer coisas completamente diferentes dessas, e ainda assim elas estariam certas porque são suas paixões. Sim, isso é verdade. Tudo na minha vida, isso eu falo, deixo muito claro nos meus cursos que eu dou sobre o viés, sobre a pessoa ela está enviesada, todos nós estamos enviesados, todos nós temos um caminho, uma lente para ver o mundo. Isso que a gente chama de heurísticas e vieses na psicologia. Tem um livro aqui sobre isso. Deixa eu pegar aqui rapidão para mostrar para vocês. Claro, esse é um viés da psicologia. É um psicólogo e um economista. Inclusive, esse psicólogo tem um Nobel, que é o Kahneman. Livro interessante, para quem quiser aprofundar sobre isso. Rápido e Devagar, Duas Maneiras de Pensar. É um livro assim mais de divulgação, mas o próprio Kahneman sobre viés. É claro que é um viés no sentido mais cognitivo. Talvez não no sentido que Bira está falando agora. Mas eu acredito que eu tenho essa postura mesmo. Não sei se é racionalidade, como você disse, é o nome que você deu, aceito o nome que você deu, mas eu gosto de pensar sobre as coisas, como eu disse para você desde criança. Meu canal é sobre isso, sobre eu pensar sobre coisas. E é o que eu sinto, sabe? Eu não tenho uma raiva em relação a isso. Fico triste às vezes, é claro, porque, por exemplo, eu fui prostituta. Na prostituição, eu ficava na rua, você via os carros parando para pessoas mais claras do que eu, por uma preferência, por travestis que tinham um corpo mais feminino que o meu, enfim. Isso é inevitável. Mas, como eu estou falando para você, eu não sofro por isso. Eu não fico, nossa, que desgraça, que vida triste. Fico, na verdade. Mas como é, o que eu posso fazer? Eu vou mudar? Como eu posso mudar essa sociedade? Como eu posso ser aceito? Como eu posso entrar em um lugar e ser aceito sem ser olhado com a cara feia, sabe? Então, é aceitar. Eu gostaria de pôr fogo em tudo. Não sei se eu posso falar isso na sua live, porque vai cair. Você falar que quer botar fogo em tudo com essa calma, com essa delícia, por favor, repete. Mesmo. As pessoas elas acreditam que o meu canal ele é um canal pessimista, porque a minha frase que difere muito dos comunistas que estão fazendo conteúdo hoje na internet é que a minha frase do meu canal é nós não vamos vencer, enquanto os comunistas costumam dizer nós venceremos. Muito interessante isso. Nós não venceremos, e saber disso
é o ponto principal para que você se revolte, você tente mudar alguma coisa. Saber que você não tem como ter uma vida, você não vai ter como ter um terreno em São Paulo, porque está custando R$ 400 mil, você não vai ter um acesso a uma boa educação, seus filhos vão ser peão como você foi, vão entrar no transporte público 6 horas da manhã lotado, e isso não é vida, as pessoas, os de cima, estão muito bem, comendo muito bem, vivendo muito bem. Eu acho que quando nós sabemos disso, que nós não vamos vencer, que não tem possibilidade de que nós vençamos, aí sim a gente tende a entender que nós não temos nada a perder, a não ser nossos grilhões. Muito bom. Não tem nem o que comentar. Senhorita Bira é necessário para a nossa classe trabalhadora. Fico feliz com a ascensão dessas figuras progressistas, como Bira, e dessa visibilidade, tá? Não tenho nem o que... Qualquer coisa que comentar aqui, Bira me deixou em silêncio. Tá? Um grande abraço, meus Freudianers. Até o próximo vídeo.